Tá, mas então, e quais são, né, esses elementos estruturais, né, do que a gente precisa para criar esse ambiente seguro, né? O primeiro elemento estrutural, ele é a cerimônia de abertura, né? A cerimônia de abertura é o que marca o início do círculo e o início da construção desse espaço seguro, né? Ele procura invocar, a cerimônia de abertura procura invocar a intencionalidade das pessoas voltada para o estabelecimento desse vínculo de confiança. Geralmente na cerimônia de abertura, ela vem trazendo nuances já do assunto que será tratado do círculo, mas também ela pode ser dirigida apenas a formar conexão entre as pessoas, né? Criar fazer com que as pessoas entrem em contato com esse espaço interno de respeito por si mesmo e pelos outros, né? Pode ser um texto, pode ser uma música, um vídeo, depende da criatividade do facilitador. Outro elemento estruturante dos processos circulares é o bastão da fala, né, que eu já falei aqui quando a gente começou a falar dos processos circulares. O bastão da fala, ele é então qualquer objeto que o grupo escolha para ser aquele objeto identificador de quem está com a palavra naquele momento, né? Então, somente aquela pessoa que está com o bastão é que tem o direito de falar, e ela vai ter o direito de falar enquanto ela estiver segurando o bastão. Enquanto isso, ela vai ter direito de falar sem ser interrompida, né? Então, enquanto isso, todas as outras pessoas devem prestar escuta para aquela pessoa que está com o direito da fala. Então, ele regulamenta o diálogo, né? Evitando, então, as interrupções e evitando também as reações explosivas, porque tanto aquela pessoa que fala como aquele que poderia reagir de uma forma explosiva contra quem está falando, vão pensar de outra forma, porque aquela pessoa que está falando, ela não vai precisar falar de uma forma explosiva, porque é ela que está falando e ela está sendo escutada naquele momento, ela não precisa reagir a nada, né? Ela está com o direito de falar. E uma outra pessoa que eventualmente fosse reagir já entrou em acordo, né, pelo próprio círculo, de que ele iria esperar a sua vez pela organização que é imposta pelo objeto da fala, né? Então, assim as pessoas se comprometem, né, a esperar a sua vez de falar, e aquele que fala se sente seguro para continuar a sua fala, para expor a sua versão, né, a sua história sem muita ansiedade, sem pressa. Isso permite que as pessoas, se por acaso alguma pessoa se sentir afetada com a fala daquela pessoa, né, ela consiga, o que seria impedido por uma interrupção, mas ela consegue esperar que a pessoa fale até o final, e isso pode trazer compreensão para ela, né? E de todo modo, ela também vai esperar chegar a vez dela do bastão. Isso faz com que ela possa refletir até que chegue a vez dela, para que ela possa fazer a sua colocação, né? O bastão, ele é passado em ordem sequencial, né? Ou seja, quem está falando passa para quem está do seu lado e assim por diante, né? Então isso também ajuda nessa regulamentação da fala, né? De repente, quando chega a vez daquela pessoa que interromperia a outra, ela já tenha inclusive ouvido a versão de outras pessoas, e isso pode ser levado em consideração no momento dela trazer a fala dela, que já vai ser bem mais refletida. Além da cerimônia, né, de abertura, do objeto da fala, um elemento essencial é a existência de um facilitador, ou alguns chamam de guardião, né? É aquele que ajuda a organizar o grupo, né, a criar o espaço seguro, o espaço de confiança, né, e a manter esse espaço de confiança e de segurança do círculo, né? É ele que vai propor as perguntas de reflexão, ou seja, é ele que vai conduzindo o círculo, conforme o assunto que está sendo tratado, né? E é bastante diferenciada a postura do facilitador no círculo, porque ele participa do círculo, e assim como todos os outros. Então eu digo que é diferenciada não com relação aos outros, né? Com relação aos outros é igual a postura do facilitador.
O que é diferenciado é a postura do facilitador quando se compara, por exemplo, a um grupo terapêutico, né? Em que tem ali um psicólogo ou um terapeuta que é aquele que está conduzindo e que está avaliando, analisando o que as pessoas estão falando. Isso não acontece nos círculos de construção de paz, porque mesmo o facilitador, ele faz parte do círculo como os outros, né? Só que ele tem uma função de organizadora, né? Essa função organizadora de criar o espaço e manter esse espaço seguro, manter aquilo que tiver sido combinado entre o próprio grupo, do qual ele mesmo participa, inclusive ele responde as perguntas, né? Então, o facilitador, ele não dá conselhos, né? Ele não analisa as falas das pessoas, ele apenas assegura que o espaço seja criado e mantido, né? E participa do círculo como os demais, né? O facilitador, ele é o único que vai poder fazer o uso da palavra sem o bastão da fala. Isso é uma questão diferenciada dele. Mas ele só vai poder fazer o uso da fala quando, sem o bastão, né? Se for para garantir a organização do círculo, né? Só se for para assegurar essa função dele, que é essa função organizadora, né? Outro elemento são as orientações, né? As orientações, elas são as regras que vão reger aquele círculo e também são co-construídas pelos participantes, né? As orientações, elas costumam ser a primeira rodada do círculo, né? Depois da cerimônia de abertura, de apresentação de como o círculo vai funcionar, as orientações, elas costumam ser a primeira rodada do bastão da fala, em que cada um vai ter a oportunidade de dizer quais são as condições que elas consideram essenciais para elas se sentirem seguras e confiantes no círculo, né? O que ela precisa que os outros respeitem para que ela se sinta à vontade, né? Para se colocar no círculo de uma forma verdadeira, sem máscaras, né? Honesta, né? Para todos aqueles que estão ali presentes no círculo, né? E ao tempo que ela expõe as condições, ela se compromete com as próprias condições que ela está colocando, né? Então ela diz que ela precisa ser respeitada, por exemplo, e com isso ela se compromete a ter respeito, né? Por quê? Porque o respeito foi então uma das orientações que vão reger aquele círculo, né? Então as pessoas, né, elas podem, dentro das orientações, elas podem colocar os valores que são importantes para ela, como elas podem colocar questões práticas também, né? Então, assim, elas podem dizer que precisam de uma escuta atenta, precisam de respeito, honestidade, sigilo, né? Ou podem pedir para que todos os telefones fiquem desligados, ou podem pedir para que seja possível olhar o telefone de vez em quando, deixar o telefone só no silencioso para que elas possam olhar de vez em quando o telefone e ver se tem alguma questão urgente na sua casa. Então, todas as questões que forem importantes, né, que as pessoas sintam que elas precisam para se sentirem bem, para se sentirem respeitadas, seguras, elas vão colocar nesse momento que são as orientações do círculo, né? Então, as orientações, elas são esses lembretes, né, para que os participantes tenham em mente o compromisso de criar esse lugar protegido que viabilize os diálogos sobre assuntos, algumas vezes assuntos sensíveis, né. Outro elemento importante do círculo são as decisões, a forma de decisão, né. Quando o círculo ele envolve decisões, porque nem sempre isso vai acontecer, nem sempre o círculo tem que ter um desfecho com uma decisão, mas mesmo que sejam as decisões que ocorrem durante o círculo, elas são decisões consensuais, né? Então, os círculos, eles são verdadeiramente democráticos, né? Porque as decisões são todas tomadas por consenso. Então, mesmo a indicação das orientações, daquilo que vai reger o círculo, a pessoa coloca e as outras pessoas também se colocam de acordo com aquilo, né? Se, por exemplo, alguém diz que precisa que os telefones fiquem desligados e outra pessoa precisa que
ter acesso ao celular em algum momento, isso vai ser colocado no círculo e as pessoas vão chegar a um acordo de como fica bom para todo mundo, né? Como a gente pode conciliar as duas coisas de forma que fique bom para aquele que precisa, né, de mais restrição, né, que fique restrito o uso do celular, e aquele que precisa de vez em quando olhar. Então isso é co-construído dentro do círculo, isso é que é consenso, né? Isso sem contar quando precisa realmente alcançar uma decisão final depois do círculo, alguma coisa para ser decidida, algum assunto em que aquelas pessoas envolvidas ali no círculo, elas tenham se reunido para chegarem a alguma conclusão, alguma decisão sobre algum assunto. Essas decisões, elas são tomadas por consenso, tá? Ou seja, todas as necessidades são consideradas, né? E as decisões tomadas, elas refletem o acolhimento das necessidades de todos os participantes, né? Então isso significa que ainda que as necessidades não sejam integralmente acolhidas, atendidas, alcançou-se uma resposta em que todos convivem bem com ela e todos se sentem respeitados, acolhidos, considerados, e então se sentem dispostos a contribuir para a efetividade daquilo que ficou combinado, né? Então fazem com que elas convivam bem com aquela solução e se esforcem, né, para a sua implementação. E por fim, né, o último elemento é a cerimônia de encerramento. A cerimônia de abertura marca o início do círculo e a cerimônia de encerramento marca o fim do círculo, né? É o fechamento desse espaço criado pelo círculo, que também pode ser uma dinâmica, pode ser um texto, uma música, um vídeo, né? Pode ser o compartilhamento de uma palavra em que as pessoas tenham a oportunidade de dizer qual foi a experiência delas naquele círculo. Além dos elementos do círculo, é importante a gente observar quais são os fundamentos do círculo, que dá sustentação para o círculo, né? Os fundamentos do círculo, eles são os valores do círculo, e cada círculo vai ter os seus fundamentos, considerando isso, que são os valores, né? Então, primeiro, né, são os valores, né, em que os círculos são sobre os quais, né, o círculo está constituído, e também a sabedoria ancestral do círculo, né, que conduz ao reconhecimento de que tudo no universo está interligado. Então tem aqui uma relação com a física quântica mesmo, né? Então isso é trazido para dentro do círculo, essa consciência de que tudo no universo está interligado. Então tudo aqui dentro desse círculo, que fica sendo então um micro-universo, está também conectado, né? E é assim que a gente forma esse espaço do círculo. Então, quais são os valores importantes para cada pessoa, né, daquelas pessoas que estão ali reunidas no círculo, e que deverão reger a conversa, né, o compartilhamento das histórias, a construção de soluções, quando for o caso, né? E cada círculo, os participantes, eles então vão eleger aqueles valores que eles consideram importantes para reger aquele espaço. Esses valores, eles são voltados para nutrir o vínculo afetivo, né, ou esse vínculo benéfico entre as partes, né, a conexão entre as partes, esse espaço de confiança e de segurança. Em cada círculo, os participantes vão eleger os valores que eles entendem que são importantes para eles. Mas a Kay Pranes, ela faz algumas considerações de alguns valores que ela entende que são essenciais em todos os círculos, né? Ela fala que, por exemplo, os valores da honestidade, da humildade, o compartilhamento, a coragem, a inclusão, a empatia, o amor, a confiança, o perdão. Esses são valores que ela considera essenciais e que, se não forem levantados pelos demais participantes do círculo, o próprio facilitador ele deve trazer, deve lembrar, né? Então, os valores eles serão apontados pelos participantes, né? Isso pode acontecer no momento das orientações, né, que a gente falou quando estava falando dos elementos.
Ou pode haver uma outra rodada só para falar de valores, né? Então, uma rodada para uma rodada do objeto da fala, para que cada um coloque os valores, né? E uma outra rodada para que cada um coloque as orientações de uma forma mais prática, né? Tanto os valores como as orientações práticas, elas serão apontadas por cada participante, sendo levado em consideração pelos demais, que foi aquilo que a gente falou também das decisões consensuais. Até aqui, o consenso ele é construído também, né? E isso ajuda a manter a intenção das partes, né, de permanecerem conectadas, né, a tais valores, porque foram os valores que eles mesmos escolheram, né, para reger o círculo. Né? E é aquilo, eu preciso de respeito, logo eu estou me comprometendo com o respeito que eu vou prestar pelo outro, né? E o reconhecimento da sabedoria ancestral é o que é o que eu falei agora mesmo, né? Os círculos invoca essa consciência de que tudo no universo está conectado, então nós aqui no círculo estamos conectados também, de forma que cada um do grupo é tão importante quanto o outro participante do grupo. Então, uma ideia de igualdade dentro do grupo também e de que eu preciso do grupo assim como o grupo precisa de mim, né? Então, é o reconhecimento que cada um, né, da importância de cada um dentro do círculo, né? Cada pessoa integrante do círculo tem reconhecido a sua dignidade e as suas considerações, o que ela traz é considerado com respeito. E aí, né, como que a gente pode falar, como que acontece um círculo? Então, como que acontece um círculo de construção de paz na prática, né? Existe uma fase preparatória, né, que podem acontecer os chamados pré-círculos, né? Nessa fase preparatória são analisadas se as partes estão dispostas a participar, né? Se existem facilitadores hábeis para facilitar, se existe um espaço adequado, se a gente dispõe de tempo disponível, né, para poder fazer com que aquele círculo aconteça, né? E num segundo momento, a situação é avaliada, né, para que a gente possa identificar quem vai participar do círculo, se vão ser só as partes, se vão ser as partes mais algum parente, ou algum amigo, ou pessoas da comunidade, né? Tudo vai depender de qual é o objetivo do círculo, né? E antes da formação do círculo, é possível que seja então necessária a realização de reuniões prévias, né, e separadas, ou com cada parte isolado, ou então com a parte e a sua rede, né? Só que quando é só a parte a parte individual, aí não acaba sendo um círculo mesmo, né? Acaba sendo mais uma entrevista, né? Então, antes da formação do círculo, é possível, né, que seja necessária fazer essas reuniões prévias, separadas, né, ou minicírculos. Então, nessas reuniões, as pessoas elas são esclarecidas sobre o que pode acontecer no círculo, como que é o círculo, tudo isso, né, essa preparação, esse espaço, o que se pretende com o círculo, o objetivo do círculo, e aí vai ser avaliado o interesse delas em participar, né? Ultrapassado esses passos, então quando as partes se sentem realmente seguras, né, e desejam participar do círculo, prontos para participarem do círculo, então ele vai acontecer, né? E aí dentro desse contexto, o facilitador vai explicar o funcionamento do círculo, o bastão da fala, e tudo mais, né? Em seguida vai começar a cerimônia de abertura, as partes vão ser convidadas a colocarem as orientações, os valores que são importantes para ela, para que elas se sintam seguras dentro do grupo, né? Dentro do círculo, e depois disso tudo formado, né? Estabelecido esse espaço, o facilitador vai então começar a propor as perguntas reflexivas para os participantes, né? O objetivo número 1 do círculo é criar conexões, né? Estabelecer o relacionamento entre os participantes.
Então, essas primeiras rodadas, elas servem para o estabelecimento do vínculo, né? Estabelecer um relacionamento entre as pessoas. Então, para isso, o facilitador, ele poderá propor, por exemplo, que os participantes contem uma história pessoal deles, né? Algo rápido, para que eles possam ser conhecidos sobre em um outro nível, né? De um outro lugar pelos outros integrantes do grupo. Né? Também vai permitir o acesso à vulnerabilidade, né, no interior do círculo, porque a pessoa vai expor uma parte da sua história pessoal, né, vai aumentar com isso a chance de criação de empatia e conexão entre os participantes. Né? Então, cada um pode contar uma pequena história, e isso vai gerando um relaxamento no grupo e criando esse espaço para empatia. Né? E aí, de pouco em pouco, né, em seguida, o facilitador paulatinamente vai então incluindo perguntas que digam respeito ao objeto do círculo, e se for o caso de um círculo para a solução dos conflitos, aos poucos ele vai entrando então a partir dessas perguntas reflexivas na abordagem da situação conflitiva e em seguida, né, a possível criação de soluções e acordos. E além do círculo mesmo, né, que acontece nesses termos, ainda existem os pós-círculos, né, que são os encontros marcados para depois da realização dos acordos, quando esses acordos acontecem. Né. Ele tem o objetivo de avaliar como anda o cumprimento, fazer as adaptações que se fizerem necessárias, né, e também celebrar o sucesso do círculo. Então, assim, a gente viu como funciona, né, o que é importante e como funcionam os processos circulares, que tem bastante aplicação na justiça restaurativa, mas que podem ser usados para inúmeras funções, né? Ele mostra ali uma forma de organizar uma reunião. Então, pode ser feito para organizar uma reunião que a gente faz com os nossos colegas de trabalho, uma reunião talvez para tratar de algum assunto de família. Enfim, é uma ferramenta, um recurso que vai permitir com que a gente também vá se trabalhando, né, vá trabalhando a comunicação não violenta em outros níveis, usando outras ferramentas, de outras formas.